O HTML5 ele trouxe inúmeros recursos novos. Dentre eles, ele trouxe esse conceito de Web Components, ou componentes da web, que nada mais é do que um conjunto de APIs da web que permite criar novas tags HTML personalizáveis, reutilizáveis e encapsuladas, inseri-las então dentro de uma página da web. E esse conceito utilizado de Web Components, criado pelo HTML5, ele é utilizado então pelo Ionic para criar os componentes do Ionic que nós vamos ver agora. O Ionic, que utiliza o HTML versão 5, ele utiliza esses blocos de construção de alto nível chamados de componentes ou componentes da web, que permitem justamente construir rapidamente a interface do usuário. O Ionic ele já possui vários componentes prontos que facilitam o desenvolvimento de aplicativos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses componentes. Aqui na documentação, no site do Ionic, no link Developers, depois em UI Components, nós temos aqui vários componentes da interface do usuário que já vêm prontos com o Ionic. Por exemplo, nós temos aqui botões, cards, cartões, alertas, checkbox, chips, conteúdos, botões float, data e hora, ícones, grids, itens, listas, inputs, popover, menu, modais, botões radio, refresher, que é possível nós atualizarmos a página, barra de pesquisa, slides, toasts, tabs. Então, assim, tem vários componentes. Esses componentes, eles também podem ser personalizáveis. Vamos analisar aqui um componente bem simples, que é o componente card. Então, quando você clica na documentação deste componente, você tem aqui a descrição de como utilizá-lo. Lembra que eu falei sobre o HTML5, que ele tem como recurso componentes web que são tags HTML customizáveis. Então, olha só, para a gente utilizar esse cartão no Ionic, nós vamos utilizar a tag IonCard. Essa é a tag que o framework Ionic provê que tem toda a formatação que vai ser interpretada ali pelo framework Angular e pelo browser. Então, aqui, olha, nós temos para esse IonCard códigos disponíveis para os vários frameworks disponíveis que são integrados com o Ionic, como, por exemplo, o Angular, código para JavaScript, código que deve ser utilizado com React, com Stencil e com Vue.js. No caso, nós vamos utilizar códigos para o Angular. Aqui do lado direito também nós temos uma visualização. Como que ficaria esse card se eu utilizasse o iOS? Se eu clicar aqui, eu posso mudar para ver como ficaria essa visualização no Android. E aqui ele também traz para nós, no código do Angular, exemplos de código para a gente entender de forma melhor. Ele traz também as propriedades que podem ser utilizadas então com esta tag. Vamos fazer um teste então de configuração desse primeiro componente, o IonCard. Em videoaulas anteriores, nós já criamos um aplicativo chamado app1, utilizando o modelo em branco, e agora nós vamos então testá-lo. Aqui dentro da estrutura de diretórios desse app1, dentro da pasta src, dentro da pasta app, nós temos aqui uma pasta home, que contém aquela página inicial que aparece quando nós inicializamos o aplicativo Ionic. Dentro desses vários arquivos aqui, esse arquivo home.page.html, ele contém então um template que vai ser mostrado ali. Eu já estou com a minha aplicação rodando, lembrando que o comando para testar esse aplicativo no browser é o Ionic Serve. E aqui então, eu tenho esse meu aplicativo sendo executado. Essa informação aqui, para vocês, vai aparecer diferente, porque eu alterei em videoaulas anteriores. Aqui, então, nós vamos fazer algumas alterações, só para a gente entender um pouquinho, antes de utilizar o IonCard, a estrutura dessa página. Nós temos aqui um componente IonHeader, que dentro dele tem o IonToolbar, que dentro dele tem o IonTitle, o título, né, dessa toolbar. Poxa, mas será que precisava de tudo isso? Como que você pode entender como é que esses componentes eles são utilizados? Dentro daqui da API, de todos os componentes do Ionic, eu vou procurar aqui então por toolbar. Eu tenho aqui, olha, o IonToolbar, o IonHeader. O IonToolbar, ele apresenta aqui, olha, essa estrutura. Depois nós vamos entender um pouquinho mais o IonToolbar.
Depois a gente pode colocar botões do lado esquerdo, do lado direito, alterar a cor, alterar o formato. E um Ion Reader, ele na verdade, ele é apenas, como diz aqui a documentação, um pai, uma mãe, que seja, para aquele componente toolbar, que é a barra de tarefas. Então, se eu preciso utilizar um toolbar, eu preciso também ter um Ion Reader. E para eu colocar, então, textos ali dentro desse Ion Toolbar, eu preciso colocar, então, aqui o componente Ion Title, que ele vai definir o título daquela barra. Então, esses três componentes, o Header, o Toolbar e o Title, eles são necessários. É possível também, olha, passar algumas propriedades. Nesse caso, essa propriedade, para essa barra ficar translúcida, ele fala, olha, que ela só vai ser aplicada para o sistema iOS, para o Android não vai funcionar. Vamos alterar aqui o título, eu vou colocar para página inicial. O conteúdo dentro do Ion Content, nós podemos removê-lo completamente, porque nós vamos alterar. Dentro do Ion Content, então, nós colocamos vários conteúdos que eles serviriam como corpo daquela página. E agora nós vamos adicionar aquele cartão. A página, então, agora ela está em branco, e só lembrando que qualquer alteração que você fizer ali nessa página, tá? Nesse arquivo, é só você dar um Ctrl S que ele salva. O Ion Card, então, vamos copiar aqui esse código para o Angular para a gente ver como que vai funcionar esse código lá na aplicação. E só para dar uma dica de desenvolvimento para vocês, às vezes é muito útil nós pegarmos um exemplo e testá-lo na prática para ver como ele funciona. Copiar aqui então, e vamos colar aqui dentro desse conteúdo, desse Ion Content. Vou salvar só para a gente ver ali o resultado. Olha o resultado da aplicação. Então, aqui eu tenho vários cards com subtítulos, títulos, conteúdos, com ícones, com tags, cards com itens também dentro dele. Então, vamos entender um pouquinho como é que ele funciona, só para você ver que existe bastante opções de customização, e essas são apenas umas, é possível unir vários componentes. Olha esse primeiro Ion Card aqui, o Ion Card mais simples. Dentro desse Ion Card, eu tenho um header, dentro desse header o cabeçalho, dentro desse header eu tenho aqui, então, um subtítulo, depois eu tenho um título, e dentro desse Ion Card, então, eu também tenho aqui um conteúdo, e o resultado é este daqui, que ficou dessa forma. Só para relembrar que aqui no Ion Card, olha, ele tem aqui Ion Card, ele tem as suas várias especificações para os vários componentes que podem ser aqui utilizados. Deixa eu ver aqui o Ion Content. O Ion Content, olha, ele especifica que ele é um filho do componente Ion Card. Então, o Ion Content, ele precisa estar dentro do Ion Card. É só acessar a documentação que ela explica tudo muito bem direitinho. Esse é o primeiro card. O segundo card, dentro dele nós temos um outro componente. Agora, dentro desse componente, nós temos um item. Um item ele pode ser utilizado em cards, ele pode ser utilizado em listas, ele pode ser utilizado em várias opções diferentes. Ele traz formatações, configurações diferentes. Aqui, então, dentro desse item, nós temos aqui um ícone. E olha que interessante, esse ícone é só eu passar esse nome de PIN que ele já vai trazer então esse ícone. Daqui a pouco nós vamos ver os ícones. Dentro desse item, nós temos aqui também um label, ou seja, um rótulo para ser apresentado nele, e também foi adicionado um botão aqui com um texto. Depois, dentro desse card, também nós temos aqui um conteúdo. E o resultado desta página é isso daqui, olha. Então, aqui nós temos o ícone, o label que foi colocado, né, o rótulo, e um botão que ele tem uma configuração diferente, e aqui o conteúdo. E o último Ion Card, nós temos aqui um Ion Card com vários itens diferentes, e para cada item tem um ícone, e também temos aqui um rótulo para aquele item. E o resultado é isso daqui. Então, fica
uma formatação bem diferente, como se fosse aqui uma lista, mas dentro de um cartão com os seus vários ícones ali apresentados. E aproveitando para falar do ícone, aqui dentro dos componentes do Ionic, deixa eu ver aqui, vou procurar por ícones. Nós temos aqui ó, o Ion Icon. Tem aqui vários ícones disponíveis, tá? Não precisa importá-lo, copiá-lo ali para a aplicação, para os arquivos, ele já vai. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar aqui, eu quero utilizar essa estrela. É só eu copiar esse código, já foi copiado, e eu posso colar aqui na aplicação. Então, ao invés de eu utilizar aqui esse último ícone aqui de walk, eu vou trocar aqui. Serviria só trocar o nome. E aí, este é o resultado. Ele até deu um erro aqui, porque quando eu substituí esse Ion Icon, na verdade, tinha que passar essa opção aqui, ó, Slot Start, que quer dizer para ele ficar, então, fixado ali no início. Vou salvar. E aqui nós temos, então. Então, perceba que é muito fácil trabalhar com esses componentes do Ionic, porque basicamente você copia, você altera. É claro que pode ser que em determinadas situações você deseje alterar cores, você deseje alterar outras opções de fontes, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente.